Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado irmão, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, quinta semana do tempo quaresmal, dia 23 de março. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos 21 a 30. Esta semana que antecede, na verdade, a Semana Santa, nós vamos refletir dentro de todos os evangelhos de todos os dias o capítulo de João. Ontem, Jesus estava diante da mulher adúltera, aonde ele se inclina, né, e pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? Alguém se encontra? Alguém está aqui? Alguém te acusa? E a mulher responde: não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus aqui no capítulo 8, né, do Evangelho de ontem, versículos 1 a 11, Jesus é muito claro, ele se posiciona. Aliás, toda a vida de Jesus é um posicionamento. Ele nos ensina a nos posicionarmos diante de Deus, diante dos homens, diante das injustiças, diante do pecado. Ele, para salvar, se posiciona, principalmente contra o mal, contra as adversidades. E aqui, nos versículos 21 a 30, não é diferente. Veja só. De novo, Jesus lhes disse: eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: acaso ele irá se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhes perguntaram: quem és tu, então? Jesus respondeu: de início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que fala ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que estava lhes falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. Muito bem, eu quero destacar aqui dois pontos principais nesse evangelho. Na verdade, são muitos pontos. O evangelho é uma riqueza de detalhes. Além do posicionamento de nosso Senhor, de tantas vezes ele dizer sim, sim, não, não, o que é sim, o que é não, o que é certo, o que é errado, e é isso mesmo, é o chamado papo reto do Senhor. O reino dos céus não é um discurso, o reino dos céus é uma realidade e está à disposição a todos, porque todos nós somos vocacionados ao reino dos céus. Agora, é claro que isso exige de nós um posicionamento verdadeiro. E aqui Jesus é muito claro no versículo 23. Ele diz aos judeus:
Olha, vocês são daqui de baixo, eu sou do alto. E eu quero me dirigir a você, sendo que o primeiro ouvido é o meu, a fazer a seguinte pergunta. Você e eu somos batizados. Então, de fato, o que nos define é o nosso batismo. Não são os nossos pecados, não são inclusive as nossas escolhas, nossas tendências, mas por mais que erremos, por mais que pequemos, mas nem isso nos define. O que nos define verdadeiramente é o nosso batismo. Então eu quero lhe fazer essa pergunta, amado irmão, amada irmã, no sentido de que como está esse apropriar-se do batismo na sua vida? Como é a sua visão? É a visão de baixo ou é uma visão de batizado? Porque uma vez batizados, nós de fato abraçamos essa vocação de céu, essa vocação de eternidade. Está em nós a vocação da eternidade, esse chamado à eternidade. Eu descobri isso, eu vivo isso. Como é a minha visão? Você já sabe, você já deve ter ouvido que você é imagem e semelhança, e Deus já te falou isso, fala aqui na Sagrada Escritura. E se somos imagem e semelhança, logo também temos as mesmas aspirações e a mesma visão de Deus, porque somos imagem e semelhança dele, nós viemos do eterno. Então, diante das dificuldades, das tribulações, das decisões, das escolhas, como eu me posiciono? Como um batizado? Como aquele que é vocacionado à eternidade? Ou eu olho para baixo, para as coisas terrenas, para o mundo e aos poucos vou me adequando à visão do mundo? Veja, o mundo tira de nós essa visão de eternidade. O mundo tira a visão de esperança. Porque a esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. O enviado do Pai. O inimigo de Deus procura tirar a referência de Cristo na sociedade das nossas vidas, da mesma forma que os judeus tentavam tirar Jesus e assassinaram Jesus. Agora, o que é mais interessante, nós vamos ver isso na Sexta-feira Santa, o próprio Senhor fala: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Essa elevação é a cruz. Quando Jesus é erguido sobre o madeiro, ele atrai todos os olhares. Atrairei todos a mim. Por causa do sofrimento de Cristo, da entrega total do Senhor sendo erguido no madeiro, o próprio Jesus, o próprio Deus faz com que o meu olhar, o nosso olhar se levante também e olhe para o céu. Porque o céu é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é na cruz que eu reencontro a minha vocação a qual eu fui chamada. Essa realidade de batizada, o que realmente me define. Jesus conquistou isso para nós na cruz, amada irmã, amada irmã. Conquistou essa renovação do chamado e no entendimento de que sim, é o batismo que me define, é o batismo que te define. Você compreende isso? Ou será que você e eu ainda estamos voltados para baixo, assim como os judeus, que por orgulho não queriam abrir o coração, mas queriam perseguir? Por orgulho, perseguiram Jesus, porque ele se posicionou pela verdade, ali com aquela mulher adúltera, pelos ensinamentos.
Jesus se posicionava e por isso era perseguido. E aí eu faço uma pergunta a você a partir de um princípio. Quando de fato nós nos posicionamos em Deus, verdadeiramente a nossa vida muda. As nossas decisões são mais alinhadas, são mais centradas. A nossa vida ela é tomada de um rumo diferente porque ela está ligada a Deus. Jesus nos ensina a nos posicionar. Agora, existem consequências. Existem consequências. Jesus se posicionou. A consequência foi a cruz. Foi a morte. Mas não parou aí. Jesus ressuscitou. Nós sabemos que ele vivo está. Nós cristãos batizados também somos chamados a essa realidade. Uma vez posicionados pela fé no Cristo Jesus, seremos também levados ao martírio, à cruz, mas a certeza da ressurreição. E eu pergunto a você, está disposto? Que a Virgem Santíssima possa nos ajudar e que a graça do Espírito Santo venha nos fortalecer para que sejamos homens e mulheres posicionados nesse Deus de amor que enviou o seu Filho Jesus, com a qual nos atraiu e nos vocacionou novamente à eternidade. Deus abençoe e guarde sempre. A paz.